Homens exemplares. Vamos caminhar na carta de 3 João, terceira carta de João, terceira epístola de João. Nós vamos dividir essa caminhada em 2 etapas. Conforme eu disse, nós vamos fazer a primeira etapa hoje, vai ser a primeira parte, e a segunda parte, assim que for possível, nós retornarmos o texto. E eu quero falar com os irmãos sobre homens exemplares. Nós vamos pensar não apenas em homens, mas em crentes de modo geral. Mas eu coloco aqui homens porque nós vamos ver 2 homens que são exemplos. Hoje nós vamos ver o exemplo de um homem, e aí, na segunda parte, nós vamos ver o exemplo de um outro homem. Hoje nós vamos ver o exemplo de Gaio, um irmão querido, amado, que a sua vida era um exemplo do Evangelho aplicado à vida cristã. Tenho colocado sempre um versículo, quando é possível, para que os irmãos meditem durante a semana, e nessa mensagem eu quero colocar o versículo de Hebreus, capítulo 13, verso 2. Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Esse versículo diz muito a respeito da vida desse irmão Gaio. E eu gostaria que você ficasse com esse versículo no seu coração para meditar durante a semana. Antes de entrarmos no texto, vamos orar rapidamente. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos, Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, dá-nos compreensão da Tua palavra. Ilumina o nosso coração. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Uma frase também para você meditar durante a semana, que tem a ver com essas reflexões que nós vamos fazer sobre homens exemplares. Na verdade, é um ditado popular que eu acho que resume bem a ideia. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra tem muito poder, seja para convencer, seja para encorajar, seja até mesmo para quebrar uma pessoa. Tem um ditado que diz que palavras quebram ossos. Isso é verdade. Uma palavra mal colocada machuca profundamente. Mas uma palavra também traz cura. A palavra é poderosa, a palavra convence. Mas, irmãos, quando se trata de exemplo, o exemplo arrasta. Mas não tenha dúvida disso. E nós vamos ver nesses 2 homens como o exemplo deles arrasta, só que para lados diferentes. Grande ideia. Caminhar em fidelidade na palavra produzirá vidas que contagiam pelos bons exemplos. Gaio era um irmão querido, muito querido pelo apóstolo João, que aqui na carta é chamado de presbítero. Ele era um irmão muito querido que andava na verdade, ou seja, ele caminhava na palavra. Ele buscava aplicar a palavra à vida dele, alinhar a vida dele à palavra de Deus. E isso fez com que ele tivesse uma caminhada de fidelidade na palavra. E isso produziu um impacto contagiante na vida de muitas pessoas. E o próprio apóstolo João vai testemunhar a respeito desse impacto que ele mesmo via, sentia, notava da vida de Gaio, na vida dele e de outras pessoas. Então, nesse sentido, sobre o que nós vamos meditar, meus irmãos? Nós vamos pensar sobre exemplos. Exemplos que impactam positivamente a nossa vida com Deus. Existem exemplos positivos que impactam a nossa vida de uma maneira positiva e nos ajuda a caminhar, a enfrentar desafios, a permanecermos firmes e, acima de tudo, a perseverar. E aí a gente já vai perceber um pouco disso no verso 1. Eu quero convidar você a acompanhar comigo. Aqui diz: presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Então a gente anota 2 coisas. Primeiro, quem escreve. E segundo, para quem se escreve. Então quem que escreve? O presbítero. Tá? E para quem se escreve? Para Gaio, para esse irmão. E nós vemos aí no verso 1 que o relacionamento desses 2 homens, que é o presbítero e Gaio, é um relacionamento de intimidade, de amor, de carinho, de cumplicidade. Porque é dito a quem amo por causa da verdade. Ou algumas versões trazem eu amo na verdade. Bom, seja como for,
O que unia esses dois homens num relacionamento de cumplicidade, amor, carinho, amizade, era a verdade. E obviamente que aqui a verdade se refere ao quê? Ao Evangelho. Ao Evangelho. O Evangelho era o que unia esses dois homens. Era a base do relacionamento deles. Aqui algumas coisas para nós pensarmos também. De quem se trata o presbítero? Bom, isso no decorrer do século tem sido debatido, se é João ou não. Nós entendemos que é João por algumas características da carta que demonstram bem o jeito dele escrever, né? As duas primeiras cartas dele, ele trata sobre falsos mestres, falsos ensinos e fala sobre a verdade. Mas essa carta, aqui na terceira, ele não vai tratar tanto sobre verdade doutrinariamente, ele vai tratar mais a verdade aplicada à vida. E a verdade, quando é aplicada à vida, ela reflete relacionamentos de amor, de cuidado, de serviço, que são os exemplos que a gente vai ver na vida de Caio. Então, há uma série de características na carta que, desde os primeiros séculos, a igreja olhou e viu e percebeu que indicava que era João, mas não tem o nome de João na carta. E tem uma coisa interessante aqui também, que mostra que essa carta ela foi escrita no finalzinho do período apostólico. Por que eu digo isso? Porque aqui ele não se coloca como apóstolo mais. Ele se coloca como presbítero. O que isso quer dizer? Que agora os apóstolos estão indo embora. Está acabando. E aqui possivelmente ele é o último que sobrou. Tá bom? E a semelhança da carta de Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 1, você vai ver que Pedro ele se coloca como presbítero junto a outros. Só que Pedro é apóstolo. Tanto que em Atos 2, quem prega o sermão que dá o pontapé para o início da igreja é Pedro. É Pedro que conduz tudo o que está acontecendo ali no Pentecostes. Ele é um apóstolo. Ele é o apóstolo usado por Cristo para dar esse início à igreja. Mas lá na carta dele, na primeira carta dele, no capítulo 5, você vê que ele já não foca tanto no fato dele ser apóstolo. Provavelmente lá pelo ano 63, 65, ele já se considera um presbítero. Por quê? Porque agora já está transicionando, a igreja já está num período em que os apóstolos estão saindo, e quem vai substituir eles na condução da igreja são os presbíteros, são os pastores. E tem sido até agora, tá? Apesar de ter gente, né, que acaba se colocando acima de outros, mas o Novo Testamento não é assim, o padrão do Novo Testamento não é esse. Então o que a gente vê? Que a era apostólica está acabando. E aí, à medida que ela está acabando, quem vai substituir os apóstolos na condução, mediante o ensino dos apóstolos, obviamente, né, seguindo o ensino dos apóstolos, são os pastores. E ele mesmo já está se colocando como um pastor, porque ele diz, o presbítero. Então agora, ele está ocupando a posição de um pastor. Um pastor que ama a igreja, ama as suas ovelhas, ama os crentes aos quais ele investiu, e ele vai demonstrar esse cuidado, esse elogio, esse encorajamento, e vai pontuar algumas coisas. Então essa carta é uma carta extremamente pastoral. Nós vamos ver o coração do pastor João. Não necessariamente do apóstolo João. Agora é o coração do pastor João. Né? Não sei se você já teve algum pastor João aí na sua vida, né? Mas aqui é o pastor João. E aí nós vemos o relacionamento desses dois homens. Então, nós estamos lendo, meus irmãos, uma carta de um pastor para um irmão, ou uma ovelha, enfim, uma antiga ovelha, não sabemos, mas um pastor que está direcionando essa carta ao irmão querido, para encorajar, para elogiar, mas também para alertar algumas coisas. E nesse sentido, nós vamos ver, então, sobre exemplos. E ao ver sobre exemplos, nós vamos pensar a respeito dessa pergunta. O que podemos ver sobre o relacionamento deles? Já começamos vendo do relacionamento íntimo que os dois têm, de amizade, no Evangelho, na Palavra de Deus. E vamos ver o primeiro exemplo, então. O exemplo de perseverança na fé. Do verso 2 ao verso 4. Acompanhem comigo. Vamos ver? Ele começa chamando Gaio de amado. Então é uma palavra carinhosa, uma palavra íntima. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade. Algumas coisas que nós podemos ver aqui a respeito do relacionamento deles e de como Gaio era um exemplo de perseverança na fé.
Primeira coisa que a gente vê é que o apóstolo João aqui, o pastor João, ele ora pela vida de Gaio. E ele ora por 3 alvos de oração. 3 alvos de oração. Né? Você que estava aí na quinta-feira, você viu eu citar esse versículo, né? Você vai lembrar dele. Mas ele ora por 3 alvos de oração. Ele ora pela prosperidade pessoal, pela prosperidade física, de saúde, e pela prosperidade espiritual. A gente vê isso aí no verso 2. Onde você está lendo o verbo desejo, se você quiser escrever, se a sua versão não tiver, tá bom? Você não está mudando a Bíblia não, fica tranquilo. Você pode trocar esse verbo por oro, porque esse verbo aí, ele traz o sentido de orar, não é só desejar. Ele ora, ele pede a Deus, pela vida de Gaio, por 3 coisas. Primeiro, que sejas bem-sucedido em todas as coisas. Essa expressão em sejas bem-sucedido em todas as coisas, quer dizer que você tem um bom caminho. Um bom caminho nas coisas do seu dia a dia. Eu oro pelas coisas do seu dia, da sua vida, seus projetos pessoais, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor cuide e permita que você prospere nisso. A ideia de sejas bem-sucedido em todas as coisas é essa mesmo. As coisas do dia a dia que você tem programado, que dê certo. Eu oro por isso. Oro pela sua vida pessoal, pelos seus projetos pessoais. Segunda coisa pela qual ele ora é pela saúde dele. E que tenha saúde. Então ele está preocupado com a saúde do seu irmão. E o terceiro alvo é: assim como a tua alma vai bem. Eu oro pela sua alma. O que isso quer dizer? Aqui ele ora pela vida de Gaio nos 3 aspectos que são importantes para a vida dele. Primeiro, suas coisas do dia a dia. Segundo, só um minutinho, gente. Filho, pega a aguinha, por favor. Segundo, pela saúde dele. E terceiro, pela vida espiritual dele. E aqui a gente nota que cada uma dessas coisas é importante. A tal ponto que ele ora por cada uma delas. A nossa vida cotidiana é importante, mas a nossa saúde também é importante. E a nossa saúde espiritual também é importante. Cada uma delas é importante. E da mesma maneira que o que você precisa consolidar na sua vida é importante para você, o cuidado da sua saúde, o cuidado do seu coração diante de Deus também é. Né? Ele ora por isso. Então a gente percebe isso. João está preocupado com o Gaio de uma maneira integral. Não apenas as coisas do dia a dia, mas a saúde e o coração dele diante de Deus. E a gente percebe que ele mostra esse cuidado. Segunda coisa que nós percebemos, meus irmãos, é que a vida de Gaio alegra João. Que é o que nós vemos aí no verso 3. Ele diz: eu oro, eu desejo essas coisas, pois eu me alegrei muito. E aí nós vemos que ele se alegra pela vida de Gaio por 2 coisas. Obrigado. 2 coisas. Primeiro, pela perseverança de Gaio. E segundo, pelos testemunhos que os irmãos vieram trazer para ele sobre Gaio. Que a gente vê aí, ó. Pois alegrei-me muito. E ele vai falar sobre os testemunhos, como andas na verdade. O que quer dizer andas na verdade? Você está perseverando na palavra. Você não se desviou, você não retrocedeu, você não voltou atrás, você está firme. Eu fico feliz por isso. Olha como ele se preocupa com a vida de Gaio e como ele se alegra pelo sucesso de Gaio. E não apenas um sucesso pessoal, mas um sucesso na palavra, na caminhada dele com Cristo. Eu me alegro em saber que você caminha com Cristo, que você anda na verdade, que você está perseverando, que você está bem. E o bem não é que tudo está dando certo na sua vida. O bem é porque você continua caminhando firme com Cristo. Como isso alegra o coração do apóstolo João, né? Do pastor João aqui. Ele diz: alegrei-me muito. Então eu oro pelos seus projetos pessoais, pela sua saúde, pelo seu coração diante de Deus, porque eu fiquei extremamente alegre ao saber que você continua caminhando na verdade. Olha o coração pastoral. O coração pastoral que mostra o que? O cuidado com a vida, o relacionamento dessa pessoa com Deus. Não é assim? Quando nós temos um coração pastoral, e não estou falando só pastores, porque tem muitos irmãos e irmãs que têm esse coração pastoral também, esse cuidado, esse zelo, essa preocupação com a igreja, com irmãos, com irmãs, a gente se alegra quando a gente vê que as pessoas estão perseverando na caminhada com Deus.
Isso alegra o nosso coração. E o contrário também é verdade. Já já a gente vai pensar sobre isso nas aplicações, mas aqui a gente vê isso. A primeira coisa que alegra muito o coração de João é isso. A perseverança. A perseverança no Evangelho. E uma outra coisa que alegra grandemente o pastor João é o fato de que os irmãos vieram. Então ele ficou feliz quando os irmãos vieram. Então houveram irmãos que estavam se deslocando. A gente vai ver na carta que provavelmente são missionários. São irmãos que eram pregadores itinerantes, né? Seja pela sua profissão, seja pela sua vida, ou seja pela sua vocação mesmo de serem itinerantes. Eles passavam em determinadas localidades e ao encontrarem com João, eles relataram sobre Gaio. Então eles tiveram o cuidado de ir até João e falar para João sobre Gaio. E isso alegrou o coração de João. E quando eles vieram até João e eles testemunharam, isso trouxe muita alegria ao coração de João. Então, a postura daqueles irmãos em se preocupar, né, em despender esse esforço de comunicar a João sobre a vida de Gaio, trouxe muita alegria a João. Então, isso mostra o quê, meus irmãos? Crentes que têm relacionamentos maduros e sadios, e esses relacionamentos são centrados no Evangelho, porque o assunto da conversa, pelo menos como João está descrevendo aqui, é como cada um está perseverando no Evangelho. O assunto é espiritual, o assunto é sobre o Evangelho. A conversa deles não é ficar futricando sobre coisas comezinhas e pequenas. A conversa deles é como é que os irmãos queridos estão caminhando no Evangelho, na palavra de Deus. Isso alegrou João. E com certeza também deveria ter alegrado esses irmãos, porque eles tiveram esse esforço de falar com João sobre isso. Isso nos mostra que conversa de crente sempre vai girar em torno de igreja. Sempre vai girar em torno de Evangelho, da palavra de Deus. Não tem como não ser assim. Porque o nosso interesse é esse, né? Então aqui nós vemos, meus irmãos, isso, essa alegria. E aí, João, ele mostra que ele é um paizão. Verso 4. Ele vai falar a respeito dessa alegria. Ele vai dizer, olha, eu não tenho maior alegria do que essa. Essa o quê? Ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aqui ele fala os meus filhos. Olha como João tem um coração pastoral, assim, que exprime até uma certa paternidade espiritual. Ele considera Gaio um filho espiritual. Nós sabemos que o nosso Pai está no céu. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. Mas aqui o ponto não é, obviamente, substituir o Pai, né? Deus Pai. Aqui é mostrar um pouco o coração de João. Essa carta ela é muito pessoal. É uma carta extremamente pessoal. É uma pessoa que tem intimidade escrevendo para uma outra que tem intimidade, né? E aí ele está falando, se tem uma coisa que me alegra nessa vida, a maior alegria, ele coloca aí no verso 4, é ouvir, é saber, é tomar conhecimento que os meus filhos andam na verdade. É saber que as pessoas às quais eu amo, as pessoas às quais eu oro, as pessoas às quais eu investi e continuo investindo, que elas estão caminhando na verdade. Esse andar na verdade é caminhar na palavra. Então, o que alegrava o apóstolo João, o pastor João, era isso. Grandemente. E é interessante que ele diz que ele tem essa alegria, e não que ele teve essa alegria, nem que ele terá essa alegria. O tempo do verbo aí é muito importante. Eu tenho. Então, uma alegria que estava sendo desfrutada naquele momento. Né? Eu tenho essa alegria. Ele coloca isso no presente. Por que que ele tem essa alegria? Porque os filhos espirituais dele andam. Ou seja, à medida que eles andam, ele se alegra. Entendeu? A ação de andar na verdade é uma ação que presente, ela está sendo desenvolvida. E na medida que ele tem conhecimento de que eles estão perseverando, ele se alegra. Então por isso que eu digo, o contrário também seria verdade. Porque a partir do momento em que ele tomasse conhecimento que algum desses seus filhos espirituais retrocederam, ele se entristeceria. Olha o coração pastoral de João. Olha que coisa maravilhosa.
como ele se alegra, como ele torce, como ele ora, como ele vibra com o crescimento espiritual dos seus filhos espirituais. É um coração próximo, um coração pastoral. E aí, nesse sentido, a gente vê o exemplo de perseverança na fé de Gaio. Porque à medida que Gaio anda na verdade, e outros irmãos também andam na verdade, isso é poderoso o suficiente para alegrar o coração de João. E ele louva a Deus por isso. O motivo pelo qual ele está colocando os versos 2 a 4 é para elogiar, encorajar e compartilhar essa alegria. Ele quer que aqueles crentes que leriam essa carta, não apenas Gaio, né? A carta foi para Gaio, mas depois outros leram. Ele queria que os crentes que lessem essa carta soubessem como a perseverança de Gaio e de outros irmãos trazia uma grande alegria ao coração dele. E isso deveria ser contagiante, porque outros irmãos também deveriam desenvolver esse coração. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que o exemplo de perseverança na fé, ele contagia o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos aprender a nos alegrar com o crescimento espiritual de outros irmãos. Precisamos. Muitas das vezes nós ficamos muito presos aos maus exemplos e nos entristecemos ao ver essas coisas. E obviamente essas coisas entristecem. Mas não existem só maus exemplos no povo de Deus, existem bons exemplos também. Nós precisamos aprender a ter esse coração que se alegra com o que é digno de se alegrar. Tem coisas que são tristes ao ponto de nos entristecermos? Sim, mas existem outras coisas, outros exemplos de outras circunstâncias que são poderosas para nos alegrar. Então, esse trecho é um trecho que encoraja o nosso coração a colocar o foco no que vai nos trazer alegria. E se tem uma coisa que traz alegria ao nosso coração, quando de fato nós temos o interesse no crescimento espiritual de outras pessoas, é saber que elas estão caminhando na verdade. Ok? Então aqui nós vemos alguns princípios. João, ele está preocupado para que da mesma maneira como Gaio esteja bem pessoal e fisicamente, igualmente ele esteja espiritualmente. Não adianta nada a gente pensar, eu oro para que você tenha trabalho, para que você tenha saúde. Tudo vai bem com você. Mas e o seu relacionamento com Deus? Tão, ou às vezes até mais importante, é o nosso relacionamento com Deus. E as nossas orações não deveriam excluir isso. A gente fica feliz em saber, por exemplo, que o irmão está carecendo de alguma coisa no seu lar, que está sem trabalho, ou que está doente, que não está podendo trabalhar. Óbvio que não, a gente se preocupa, correto? E muitas das vezes a gente ora por esse irmão, ora por essa irmã, porque a gente se preocupa. Mas e quando se trata da caminhada dele com Deus, do coração dele, da alma dele? Entendeu? Então João ele se preocupa não apenas com questões físicas, mas com questões da caminhada desse irmão. Porque a saúde espiritual ela deve ser o padrão para a saúde física de alguém. Ou seja, você tem que cuidar da sua saúde da mesma maneira que você cuida da sua alma. Agora tem que tomar cuidado, porque essa frase também ela pode ser uma pegadinha. Porque tem gente que cuida tão mal da saúde que se for cuidar da alma do mesmo jeito, vai matar a alma. Certo? Então, assim, pensando que, partindo do princípio que você cuida da sua saúde, porque se não for, aí você descarta, tá bom? Aí já não é para você isso aí. Mas partindo do princípio que você cuida da sua saúde, então você deveria cuidar da sua alma da mesma maneira. Da mesma maneira que você cuida da sua saúde, você tem que cuidar da sua alma. Não pode ser diferente, né? E aí outras coisas também, né? Meus irmãos, não tem nada que alegre mais alguém que investe na vida de uma pessoa do que saber que essa pessoa está perseverando. Quando você realmente quer investir na vida de pessoas e você toma conhecimento de que essa pessoa está perseverando, não tem nada que alegra mais. Alegra muito, mas muito mesmo. Mas o contrário também é verdade. Quando você está investindo na vida de pessoas, não tem nada que entristece mais um coração do que saber que essa pessoa que você está investindo está retrocedendo. Mas entristece muito. Isso tem a ver com o chamado princípio da paternidade espiritual. Vamos ver um exemplo disso? Abre lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17, por favor.
Depois, se alguém estiver ouvindo esse áudio e ouvir esses fungos e tosses e coisas assim, perdão, tá bom? Não tem muito o que ser feito, né? Os irmãos sempre se preocupam em ajudar a gravar, mas quando a voz da saúde não ajuda, não tem muito o que ser feito. Olha o que diz Hebreus 13:17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas. E aí eu quero focar só nessa segunda parte, que é a partir de agora. Presta atenção. Para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. É o mesmo processo do que está sendo dito aqui. Eu quero focar numa palavra só. Essa palavra é gemendo. Aqui, o autor de Hebreus, ele está dizendo que, quando se trata dessa relação pastor, né, pessoa que investe na vida, e a pessoa que recebe esse investimento, ovelha, tem que haver um relacionamento de cumplicidade, de ajuda mútua. Certo? Muito similar ao que é descrito aqui em 3 João. Porque se isso não existir, se isso não acontecer, vai acontecer o que está escrito aqui na palavra, aqui, ó, não gemendo. O que quer dizer essa palavra gemendo? Stenazo. O que quer dizer gemendo? Ela pode ser traduzida por suspiro, por gemido ou aperto. Existe uma enfermidade chamada esteanose da aorta, que é quando o vaso ele constrange, ele fica constrito, ele aperta. Então é um problema de circulação. E a pessoa, dependendo, ou tem que fazer uma cirurgia, ou enfim, algum tratamento, porque tem um estreitamento do vaso. Estenaso quer dizer isso, apertar. Né? Tem uma doença que chama isso, é um estreitamento do vaso. Então, o que quer dizer aperto? Você já viu, você que é pai, ou você que é mãe, aquela situação que você caminhou com seu filho, sua filha, e a rebeldia, né, ou a cabeça dura, ou a teimosia é tanta que você chega e faz aqui, ó. É isso que é estenazo. Suspiro. Suspiro. É aquela pessoa que está cansada. Entendeu? Outra vez o sentido de gemido. Sabe aquela... Sabe aquela dor no corpo? Que seu corpo está rangendo. Então, quando não há essa cumplicidade, há aperto, há peso, há gemido, há suspiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Voltando lá agora em 3 João. Da mesma maneira que traz grande alegria ver a perseverança no Evangelho, o retrocesso traz gemido, traz cansaço, traz aperto, traz desgaste. E é importante a gente ter esse atento, porque é a mesma coisa de um pai com o filho. Quando o filho acerta, segue as orientações, está junto, abre o coração para o pai, ou a filha abre o coração para o pai ou para a mãe, quando tem cumplicidade, quando tem relacionamento, o pai se alegra, a mãe se alegra, a mãe vibra, né? Então, passei no vestibular, que bênção, né? Consegui meu primeiro emprego, passei na prova, consegui vencer um desafio, tudo isso alegra a gente. O investimento da vida de um pai, de uma mãe, na vida dos seus filhos. Mas quando o filho ou a filha fala, eu já sei, você não sabe de nada, você está errado, eu vou fazer do meu jeito, eu já sei fazer. Quando acontecem essas coisas, qual é o tipo de sensação que a gente tem? Essa sensação. Então aqui, João, ele se alegra porque Gaio, como um filho espiritual amado, ele está vencendo. Ele está conseguindo passar pelas provas, ele está perseverando. E aí, meus irmãos, isso explica muito do parto, que é gerar um filho espiritual. É uma dor terrível. Porque todo esse sofrimento é a fim de que nasça essa vida, né? Que essa vida cresça e se desenvolva. Investir em vidas é sim um exercício de paternidade ou maternidade espiritual. Por isso que às vezes a gente fala, né, de mãe e pai de coração.
Por quê? Porque não é só para momentos de alegria. É para caminhar, é para exortar, é para orientar, é para encorajar, é para orar, é para estar junto, é para sofrer junto. Quando você tem esse tipo de relacionamento com uma pessoa, a cumplicidade é tamanha que você participa de cada momento da vida dela. E aqui é claro o relacionamento de Gaio e de João nesse sentido. A tal ponto que o que faz com que João se alegre é o crescimento de seu filho espiritual. Aplicando isso para as nossas vidas. Primeiro, relacionamentos cristãos maduros resultam em investimento e encorajamento constantes. Eles estão distantes uns dos outros, mas João ora por ele. Ora por aspectos importantes da vida dele, do dia a dia, da saúde dele, de como anda a alma dele com Deus, o relacionamento dele. Ele se preocupa. E os próprios irmãos que foram até João levar o reporte, fizeram isso com a intenção de que João se alegrasse e continuasse firme investindo na vida de Gaio. Então a gente vê que quando nós temos relacionamentos maduros na igreja, esse investimento é constante, seja perto, seja longe, seja orando, seja conversando, seja mandando uma mensagem. A gente está junto. Só que tende a haver o quê? Um relacionamento maduro. Um relacionamento maduro é uma via de mão dupla. Não é a via em que um corre atrás e o outro fica esperando o outro correr. Não. Há um relacionamento mútuo. E muitas das vezes até outros irmãos envolvidos nisso, fortalecendo essa coesão. Então, quando nós temos relacionamentos maduros como alvo, a gente tem que entender que sempre será necessário esse investimento contínuo. E se por acaso o relacionamento se torna imaturo, aí o procedimento vai ser outro. Porque aqui nós estamos vendo relacionamentos maduros, não imaturos. Nós não estamos vendo João lidando com o irmão imaturo. O imaturo vai ser o próximo na segunda parte. Aí você vai ver que é totalmente diferente. Mas quando se trata de relacionamento com irmãos maduros que estão perseverando, há investimento, há cumplicidade, há vida na vida, há caminhar junto. Então há critérios para isso também, tá? Mas nós estamos nos atendo a isso. Segunda aplicação, não negligencie a saúde da sua alma. Não faça isso não. Às vezes as pessoas cuidam mais da sua vida física do que da sua vida espiritual. Quinta-feira eu compartilhei sobre isso. E, assim, agora eu estou aí no time da caminhada, né? Então, estamos aí na caminhada, com a graça de Deus, precisamos fazer. Já tem um tempinho, está dando certo, né? Não é fácil, né? Mas estamos aí. Você dá uma olhadinha domingo cedo, tem gente que sai andar de bicicleta, fazer caminhada, correr, fazer um monte de coisa. Está errado? Não. É bom fazer exercício físico, tem que fazer mesmo. Sem dúvida. Eu não tenho bicicleta. A última que eu tinha roubaram. E só fui descobrir que roubaram 2 semanas depois. Pra você ver como é que eu gostava de bicicleta, né? Um dia eu olhei assim, eu não morava aqui, faz tempo. Eu olhei assim, ué, cadê minha bicicleta? 2 semanas depois. Roubaram. Eu dei nota, dei falta 2 semanas depois. Aí eu falei assim, agora já 2 semanas, né? Já desmontaram, venderam, estão usando, sei lá onde está, né? Mas o que acontece? É errado? Não, de forma alguma. Faça seu exercício físico, extremamente importante. Mas, meus irmãos, o que a gente vê? Eu não estou me referindo necessariamente a irmãos dessa igreja, tá? Eu estou dizendo o que eu vejo na rua, mas que serve também, que a gente tem que pensar. Você acha que essas pessoas estão preocupadas a ir numa igreja cedo, buscar a palavra de Deus e aprender? Elas estão preocupadas com a saúde física delas. Elas não estão preocupadas com a saúde espiritual, com a alma delas. E não é para deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide, né, da sua pressão, do seu nível de glicemia no sangue, sem problema nenhum. Né? Mas cuide da sua alma também. A gente vê isso claramente. Ele ora para que, da maneira como ele tenha saúde, assim como a tua alma vá bem. Ou seja, sua saúde vá bem, sua alma também vá. Como é que a sua alma vai estar bem se a gente negligencia a comunhão com o corpo de Cristo? Pensa assim, ó, você vai no médico, o médico diz que tem que cortar açúcar, ou diminuir bem, tem que cortar sal, né? Sal é mais difícil, né? De comida sem tempero, nossa, é difícil, né? Mas precisa cortar, né? Precisa cortar. Precisa tirar açúcar, precisa tirar sal, produtos industrializados, essas coisas todas. E tem que começar a se alimentar de comidas mais saudáveis, tudo. Beleza, isso a gente já sabe. Na vida espiritual, a mesma coisa. Por quê? Porque Deus, ele nos dá meios para que a gente possa nutrir a nossa alma. Quais são os meios? Palavra de Deus, seja individualmente, seja na igreja. Oração, adoração, o culto é uma maneira de nutrir. Serviço na igreja,
né? Comunhão com os irmãos. Inclusive, eu creio que ceia e batismo são recursos para o nosso crescimento espiritual também. É uma convicção minha. Eu creio nisso. Então, participar da ceia é um recurso para que nós possamos ser alimentados espiritualmente. Esses são o que a igreja tem chamado no decorrer dos séculos de meios de graça. O que são os meios de graça? São os meios pelos quais a graça vem até nós. E nós podemos ter acesso a ela. Então, da mesma maneira que você tem que fazer lá o seu café da manhã equilibrado, com granola, banana, né, com mamão, aí pouquinho mel só, porque muito mel engorda, né? Essas coisas todas, e você tem que fazer um café da manhã balanceado, você tem que acordar cedo e fazer um café da manhã balanceado para sua alma. Precisa. Precisa. Por que você quer cuidar só do seu corpo e não quer cuidar da sua alma? Você tem uma alma, sabia? Eu tenho uma alma. Então, quando a gente deixa de participar do recurso de Deus, que é o culto, ou as atividades da igreja, que é a expressão da comunhão da igreja, você está deixando de alimentar espiritualmente com algo equilibrado, balanceado e saudável para a sua vida espiritual. Se você fizer o seu exame de sangue, seu triglicérido estiver lá em cima, ou o seu, o seu colesterol ruim estiver lá em cima, o médico vai chegar e falar um monte. E rapidinho você vai correr atrás. Mas e quando a palavra de Deus faz o raio-x no seu coração e mostra todas as coisas que precisam ser abandonadas no seu dia a dia? A gente faz isso? Então isso mostra que a gente não cuida da nossa alma do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo. E não é para não cuidar do corpo, é para cuidar do corpo e da alma. Pastor, mas é muito corrido. Ok. Eu acho que é uma questão da gente aprender a gerenciar a nossa semana e tirar tudo que atrapalha a gente cuidar, né? Recentemente eu vi uma pessoa falando, olha, você que diz que não tem tempo para cuidar do corpo, da sua saúde, saiba que um dia você vai ter tempo para ir para um hospital. E é verdade. Hoje a gente não tem tempo para cuidar da saúde. Um dia você vai ter tempo para ir para o pronto-socorro. Certo? Então, o tempo que faz é a gente. Agora, da mesma maneira, é a nossa caminhada com Deus. A gente precisa entender o que está atrapalhando a gente ter acesso aos recursos que Deus tem nos dado para cuidar da nossa alma e começar a tirar essas coisas. Mas se mesmo assim está muito difícil para você, porque eu não sei como é que é a sua dinâmica, né, nos detalhes, o que eu deixaria para você pensar, tá? Pense com carinho no que o pastor vai falar agora. O nosso corpo vai durar mais ou menos quanto tempo? 100 anos, pastor. Bom, amém. Se o seu durar 100, né? Eu não estou com muita esperança que o meu dure, não. Mas ok. Vamos lá, dure uns 80, né? Tá bom, né? E sua alma? Então, se for ter que dar um foco, eu acho que isso já te dá uma boa dica aonde você deveria empreender mais esforços. Correto? Na ressurreição, o nosso corpo ressurreto vai durar a eternidade. Mas aí não tem problema de saúde mais, né, meu irmão? Aí não precisa esquentar a cabeça que ninguém vai ter problema aí de diabetes, né, triglicérido alto. Fica tranquilo. Eu estou falando nessa vida. Nessa vida, o nosso corpo, por mais que nós precisamos cuidar dele, ele tem um limite. Se amanhã depois você tiver uma doença degenerativa, uma doença que vai te deixar acamado, não tem muito o que ser feito, né? É mais paliativo e você vai tentar regrar aquilo ali. Mas e a sua alma? E a sua alma? Como é que anda a sua alma? Então sabe que na igreja nós oramos pela alma dos irmãos. E queremos que as almas estejam bem. Mas não adianta nada o médico virar para você e falar o que você tem que fazer e você não fazer. O Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, é o médico, Jesus Cristo é o médico dos médicos, que fala o que a gente precisa fazer para cuidar da nossa alma. Se a gente não fizer, não vai resolver nada. Outra aplicação, meus irmãos, que a gente tem que tirar desse primeiro exemplo, é que nós precisamos nos alegrar com os bons exemplos da vida cristã na igreja. Muitas das vezes a gente dá muita importância para os maus exemplos. Dá muita importância. Eu não estou dizendo que eles não sejam importantes, mas dá uma importância tão grande que contamina o nosso coração. E meu irmão, minha irmã, quando é que não vai existir mau exemplo nesse mundo? Fala para mim. Sempre vai ter mau exemplo. Sempre. E aí isso cria um problema, porque quando a gente foca demais no mau exemplo, e aqui não estou dizendo fechar os olhos, mas é o ponto do foco.
Quando a gente foca demais nos maus exemplos e acaba esquecendo dos bons, a gente começa a ficar irritado na igreja. Começa a ter problemas de relacionamento e começa a perder a esperança, e começa a reclamar, começa a murmurar. E a gente não consegue resolver o mau exemplo do outro, porque o mau exemplo do outro, isso quando não é a gente, né? Mas o mau exemplo do outro só vai ser mudado, só vai poder ser mudado pelo outro. Conversamos esses dias sobre isso, né, Andy? Meus irmãos, submissão tem que ser voluntária na igreja. Não tem como a pessoa ser submissa de maneira involuntária. Porque submissão involuntária não é fé. É fé. Se eu obrigar alguém na igreja a fazer o que a palavra de Deus diz, isso é fé? É claro que não. Fé é quando alguém se submete voluntariamente. Ela entendeu o que a palavra de Deus diz, ela creu nisso e ela voluntariamente se submete a isso. Isso é fé. E na igreja, tudo é pela fé. Porque a caminhada com Deus, tudo é pela fé. O que diz a palavra de Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É fé. Então, quando você ouve o que a palavra de Deus diz, ninguém vai pegar você para o braço e falar, você tem que fazer, que eu estou mandando. Isso daí não existe na igreja. Isso daí não existe. Você vai fazer se você quiser. E se você não quiser, você não vai fazer. E não tem quem vai te forçar. Infelizmente, os maus exemplos nascem daí. Da falta de desejo de querer fazer. Porque não se tem fé. A Bíblia diz, não faça isso. Aí o coração diz, eu vou fazer. A pessoa não está crendo na palavra de Deus. E quando ela não crê, ela vai fazer diferente. E a gente vai ver o mau exemplo. E aí a gente começa a ver mau exemplo, mau exemplo, mau exemplo. A gente foca demais no mau exemplo. Isso daí oprime o nosso coração. E acaba gerando suspiro. E aí fica todo mundo irritadiço. Daqui a pouco o próximo passa a cobrar a liderança para tomar alguma medida. Mas lembrando que a responsabilidade é da igreja, não é necessariamente da liderança. Né? A liderança é só parte do processo. E aí começa lacunas de relacionamentos, começa conflito, começa frustração, começa murmuração, reclamação, começa pessoas retrocederem na fé, perder a esperança na igreja, e é por isso que muita gente sai de igreja. Ou outros começam a pensar, tá vendo? Se pode fazer isso, eu vou fazer também. Lembrando que o mau exemplo leva a má prática, né? Que é o mau exemplo. Mas sim, o bom exemplo leva ao quê? A boa prática, o bom exemplo. E o mau exemplo leva ao quê? A má prática. Então, quando nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, é possível que na igreja existam pessoas que estão ouvindo e não creem nisso. Elas não creem nisso. Elas estão ouvindo, elas estão entendendo. Elas entenderam o que foi dito. Elas entenderam que essa é a vontade de Deus. Entenderam que Deus deseja que elas façam isso, mas elas não querem fazer. Então, você não tem como forçar a submissão, porque a submissão, ela é voluntária. A pessoa tem que querer fazer, porque é fé. É fé. Quando Abraão foi oferecer o seu filho sobre o altar, ele fez isso porque Deus obrigou? Não, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Ele levou a fé dele aos últimos passos. E quando Deus viu que ele não negou o filho, né? Não é isso que ele diz a Abraão, agora que eu vi que tu não me negaste o seu único filho, agora eu vou responder. Abraão poderia ter falado, desculpa Deus, já ganhei o filho, eu sei que o Senhor me prometeu mais, mas para mim tá bom, só aqui. Né? Poderia ter negado, mas ele não negou. Então ele entregou o seu filho de boa vontade, foi voluntário, a obediência assim também. Só que da mesma maneira que há escolhas para mau exemplo, também há escolhas para bom exemplo. E a gente tem que começar a olhar para os bons exemplos. Porque existem pessoas que voluntariamente obedecem, que voluntariamente se consagram, que voluntariamente servem, que voluntariamente caminham com o Senhor. A gente precisa aprender a olhar para isso. Precisa. Sabe? Tem pessoas que voluntariamente são insubmissas? Tem. Toda igreja tem. Aonde você acha que não vai ter isso aí? Se tiver uma igreja com 10 mil membros, é só mais gente para ser insubmisso. E uma igreja de 10 membros, é só menos gente. Todo lugar vai ser assim. Agora, precisamos aprender a olhar mais para os bons exemplos. E João olhou para os bons exemplos aqui, a tal ponto que ele foi impactado por isso. Então, esse princípio é muito importante. Muitas das vezes nós damos importância demais para os maus exemplos e deixamos de olhar os bons exemplos. Aqui a gente já vê um pouco o relacionamento deles, mas vamos dar uma olhada em mais um exemplo que vai mostrar um pouco esse relacionamento deles.
o exemplo do serviço ao reino. Olha que excelente exemplo nós vemos na vida de Gaio. Olha o que diz. Amado, eu quero chamar a sua atenção a maneira como João escreve. João escreve sempre em repetições. E a gente vê isso na carta, porque no 2 ele fala o quê? Amado. E ele vai do 2 até o 4. Quando ele tem uma quebra, pensando aí, né, na estrutura, quando ele tem uma quebra, ele repete de novo a palavra, amado. Então, o que ele está fazendo? Ele fica girando. João sempre vem fazendo isso. Então, isso mostra que aqui vai ser um próximo argumento na carta. E ele vai falar sobre o quê? Sobre o serviço de Gaio. Amado, tu procedes com fidelidade em tudo o que fazes para os irmãos, principalmente aos que te são estranhos. O que ele está dizendo? Essa frase aqui ela é difícil de traduzir, eu não sei como é que ficou na sua. Aqui na NAA, diz, no verso 5, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Ficou um pouquinho mais fluido, né? A NAA é um pouquinho mais fluido. Mas aqui o que João está dizendo é o seguinte, olha, Gaio, meu irmão amado, você é um homem fiel. Você é um homem fiel. Você é um homem fiel por tudo que você faz pelos irmãos. Você é um irmão que investe na vida dos irmãos, você é um irmão que se preocupa com outros irmãos, você é um irmão que, de fato, se entrega por outros irmãos. E aí ele vai dizer, principalmente aos que te são estranhos. O que ele quer dizer com isso? Aqui, lendo no contexto da carta, são irmãos que são pregadores itinerantes, são estranhos, são pessoas que não são do convívio dele, mas são irmãos em Cristo. Que ele serve esses irmãos, provavelmente recebendo em sua casa, dando alimento, dando um teto, dando um banho quente, né? Uma possibilidade de um banho quente, de um banheiro, um lugar seguro, né? Dando às vezes até suprimento para as viagens, né? Algum recurso que essa pessoa precise. Então ele é um irmão que está preocupado com a obra de Deus. E ele está preocupado quais são as necessidades desses irmãos que estão servindo ao reino. Então é legal porque ele se conecta com quem está no serviço do reino. Ele não é uma pessoa que está andando como eles, mas ele está junto. Isso me faz pensar a respeito de igrejas que apoiam missões ou igrejas que apoiam ministérios, irmãos. Sabe? A gente não está no campo, mas nós estamos junto com o missionário que está no campo, orando por ele, conversando com ele, encorajando, mandando mensagem, às vezes mandando uma oferta, né? Quando é possível estar junto. Então isso é uma maneira de o quê? Servir esses irmãos. Gaio faz isso. E ao fazer isso, João diz, tu procedes com fidelidade. Então, eu vejo que você é fiel à obra de Deus pela maneira como você trata os irmãos, principalmente aqueles que você não conhece, mas que você sabe que estão servindo ao reino de Deus. E aí ele vai dizer nos 6 meses, os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. De novo, eu sei disso não por causa de você, eu sei disso porque esses irmãos que você apoiou testemunhar a respeito de como você deu exemplo de comprometimento no serviço do reino de Deus, como você apoiou eles, como você estava junto, como você foi um esteio no momento de necessidade. Eles falaram sobre você. A sua vida, como exemplo de serviço, impactou a vida desses servos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que bom exemplo. O bom exemplo dele foi tão grande que impactou a vida dos que são servos. Isso é maravilhoso, né? Então a gente vê isso aí. E aí nesse sentido, agora no término desse trecho, a gente vai ver que João, ele vai exortar Gaio, ou vai aconselhar Gaio, a continuar a agir da maneira correta. E ele vai lidar com 3 questões. O que fazer, por que fazer e para que fazer. Então, o que fazer, por que fazer e para que fazer. Vamos dar uma olhada? Nós vamos ver isso aí no verso, segunda parte do verso 6 até o 8. Ele diz, tu farás bem, ou seja, você vai acertar, você vai fazer certinho, se o encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus. Está vendo como está falando de irmãos que são itinerantes? Porque fala viagem, né? Você vai agir da maneira correta, você vai continuar bem, se você encaminhar esses irmãos na viagem deles de modo digno de Deus. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é o quê? É o que fazer. O que é para fazer? Encaminhar. Encaminhar. Se quiser marcar esse verbo, pode marcar. Encaminhar. O que quer dizer encaminhar? Essa palavra pode ser traduzida como equipar. Equipar. Então pensa assim, lembra das gincanas que você participou na escola?
ou gincanas em outros lugares, né? Talvez retiro, coisa assim. Não tem, às vezes, aquelas atividades que uma pessoa tem que equipar os outros, o equipante, ou se você já participou de essas caminhadas, né, no campo, ou acampamento, coisas assim, não tem o equipante, a pessoa que dá os materiais. Então é isso. Ele está dizendo, olha, você deu um excelente exemplo, você impactou com a sua vida, mas ó, quer continuar fazendo certo? Equipa esses irmãos na viagem, ou seja, para o que eles vão precisar de uma maneira digna diante de Deus, de modo digno de Deus, ou seja, do jeito que Deus quer. Então é mais ou menos como se ele estivesse dizendo o seguinte: dê a esses irmãos tudo o que Deus espera que eles precisem. Pergunta o que eles precisam. Veja o que eles precisam. Né? Se intere o que é necessário para o projeto deles, de servir na obra, de pregar o evangelho, de servir no reino de Deus. Procura saber e proveja para eles o que é necessário. Se você fizer isso, você vai bem, você vai acertar. É isso que ele está dizendo. Então, o que fazer? Equipar. Prover tudo o que é necessário para que eles cumpram a missão de Deus. Por que fazer? Aí a gente vai ver no verso 7. Por que ele tem que fazer isso? Pois foi por causa do nome. A sua aí está N maiúsculo? Você sabe o que é isso? É Jesus Cristo. Aqui nós temos no Novo Testamento um outro nome de Cristo. O nome. Porque esses missionários, eles saíram em nome de Jesus. O que Jesus diz lá na grande comissão? Porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Quando ele falou ide, é como se ele estivesse dizendo, ó, vai no meu nome, na minha autoridade. Eles estão saindo no nome de Jesus. E aí é dito no verso 7, pois foi por causa do nome, foi por causa de Jesus que saíram. E é dito sem aceitar nada dos gentios, ou seja, eles saíram dependendo única e exclusivamente de Cristo. Um ato de fé. Porque a obra ela tem que ser feita na dependência de Cristo. Porque a autoridade é de Cristo, é no nome de Cristo, é no poder de Cristo. E aí, como Gaio é um homem que serve a Cristo, como Gaio é um homem que tem comprometimento com o Evangelho de Cristo, e porque ele vai receber esses outros que servem a Cristo e saíram no nome de Cristo, Gaio vai ser o recurso de Cristo para esses que saíram em nome dele. Entenderam? Então, tem alguns que saem no nome de Cristo, que é o caso desses. Mas tem outros que equipam em nome de Cristo. E assim a igreja trabalha. Cada um vai cumprindo o seu papel. E todos eles servem a quem? O nome. O nome. Isso é interessante. Você serve o nome? Tem até uma missão de um pastor conhecido, né? O pastor Eduardo Mendes. Ele começou essa missão há algum tempo. Chama Lead by the Name, que é liderando pelo nome. Lead by the Name, liderando pelo nome. É interessante, eu achei interessante o nome da missão olhando aqui, né, para esse versículo. Então, por que fazer? Porque esses servos de Deus saíram como representantes de Cristo, como nome. E eles saíram dependendo de Cristo. Então, portanto, eles deveriam ser servidos pelas mãos de Cristo, que iriam ampará-los. Quem são as mãos de Cristo? Gaio. Gaio é uma das mãos de Cristo, amparando esses irmãos. E por último, para que fazer? Verso 8. Portanto, então assim, você vai fazer bem se você equipar esses irmãos, se você encaminhar, se você direcionar esses irmãos, enviar esses irmãos que saíram em nome de Jesus, dependendo unicamente de Jesus, sem nada pedir para os gentios. Você vai fazer bem. Então, portanto, devemos acolher os que forem como eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Olha que interessante. O que quer dizer cooperador? O que trabalha junto. Cooperar. Junto. Operar. Trabalhar. Cooperador é quem trabalha junto. Então, quando nós investimos na obra de Deus, você está trabalhando junto com aquela pessoa. Você está cooperando, operando junto, trabalhando junto. O que você faz é tão importante quanto o que aquele irmão faz. Tão importante quanto.
E aqui nós vemos que Gaio é um exemplo de serviço ao reino de Deus. Um excelente exemplo. Maravilhoso exemplo desse homem. Então nós vemos aqui que um princípio... Lembrando, aqui devemos acolher traz o sentido de suporte, de apoio, acolhimento. Princípio que Gaio era um exemplo de fidelidade no serviço à causa do Evangelho. Aplicações para nossas vidas. Primeiro, precisamos de bons exemplos de vida cristã. Bons exemplos não apenas de perseverança, mas bons exemplos de serviço. Precisamos de bons exemplos. Somos mais impactados por exemplos do que por teorias. Gaio não precisava falar para ninguém a respeito do que era a obra de Deus. Ele era um obreiro de Deus. Ele era um cooperador da verdade, um cooperador do Evangelho, cumprindo o papel no lugar onde Cristo colocou ele. Eu tenho dito algumas vezes, meus irmãos, Deus, eu creio que um dos principais critérios que Deus vai avaliar o nosso ministério não é a quantidade, é a fidelidade. Fidelidade. Fazer o que Deus colocou na nossa mão para fazer. Faça o que Deus colocou na sua mão para fazer. Faça isso de maneira fiel. É o que Deus com certeza levará em consideração. E nesse sentido nós precisamos de bons exemplos de vida cristã. Exemplo de serviço. Onde você tem servido ao reino? Você tem sido exemplo? Às vezes a gente fala para os irmãos, e enfim, eu sei que há um padrão aqui que já foi ensinado, de pontualidade, de chegar antes, de não faltar, de estar junto, de se comprometer. Não é porque se a gente não fizer isso, alguém vai falar com a gente. Porque se for assim, você está fazendo para a pessoa, não está fazendo para Cristo. É porque nós estamos servindo a Deus. E para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ter comprometimento. Para Deus tem que ser o melhor que nós temos a entregar. Gente, Deus não precisa de esmola. Ele não precisa de esmola. Então, para Ele tem que ser o melhor. Sempre. Se você tem falhado nisso, não é necessário que as pessoas fiquem o resto da vida falando para você a respeito dessas questões. Nós servimos a Deus servindo aos nossos irmãos. Se eu faço para poder servir meu irmão, não estou servindo a Deus, estou servindo meu irmão. E eu fico esperando o meu irmão ou minha irmã me dar a retribuição do que eu espero. Agora, se eu faço para Deus, seja reconhecido ou não, eu sei que Deus não esquecerá do meu trabalho e Ele vai retribuir no tempo certo. Agora, se eu faço para Ele, não importa tanto o que as pessoas acham ou deixam de achar. Não que opiniões alheias às vezes não sejam importantes. Às vezes a pessoa está dando um toque para a gente de algo importante. Mas o ponto é esse. O ponto é, se eu busco fazer o melhor, assiduidade, pontualidade, comprometimento, esmero, carinho, o Senhor reconhecerá essas coisas. E Gaio não precisava de ninguém ficar falando para ele o que ele tinha que fazer. Ele já estava fazendo, é claro, o texto mostra que ele não começou a fazer quando João disse, ele já fazia. E aí João só reforçou isso para que ele continuasse a fazer isso. Nós precisamos também, meus irmãos, olhar para bons exemplos na obra de Deus. Muitas igrejas onde nós passamos, nós vimos maus exemplos. E muitas das vezes a igreja fica presa no mau exemplo. A gente precisa parar de ficar preso no mau exemplo. Porque tem obreiro que faz coisa escabrosa. Gente, não precisa ser um gênio. Um pouquinho de tempo que você passou na igreja, você já ouviu alguma coisa assim. E também não precisa, é só entrar na internet, você vai ver cada baixaria infindável. Agora, a gente vai ficar preso aos maus exemplos? E quantos bons exemplos? Quantos bons exemplos você já testemunhou? Que são bons exemplos para a sua vida até hoje. Então a gente precisa estar com os olhos nos bons exemplos, não nos maus exemplos. O papel dos maus exemplos é nos alertar do que nós não devemos fazer. É só isso. Parar de dar esse peso excessivo para isso e dar um peso maior nos bons exemplos. Porque os bons exemplos, além de nos mostrar que é possível fazer, porque se fosse assim não teria bom exemplo, né? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo. Mas pera lá, como é que alguém consegue e a gente não consegue? Qual que é o problema? Será que Deus fez as pessoas de uma maneira em que alguns conseguem e outros não? Será que Deus fez essa pegadinha com a gente? Ó, fulano, ciclano e tessano vai conseguir, os outros não. Não faz sentido, né? Pode ser que para algumas coisas sejam mais desafiadoras que as outras, mas se os crentes conseguem fazer, então você consegue fazer, eu consigo fazer. Porque senão ninguém conseguiria fazer. Certo? Você acha que Deus pede para você coisas impossíveis?
Se Deus pede para a gente coisas impossíveis, então Deus está fazendo uma brincadeira de mau gosto com a gente. E Ele não pode estar fazendo isso. Então, de fato, Ele nos pede coisas desafiadoras, mas que são possíveis com o poder dEle agindo em nossas vidas. E nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos de bons exemplos no concernente à obra de Deus. E se alguns irmãos, com a graça de Deus, conseguiram, nós vamos conseguir também. O que a gente precisa ver é que, primeiro, é possível, porque há irmãos que deram bons exemplos, como o caso de Gaio e outros. E segundo, nós temos que ver como eles conseguiram vencer, a maneira como eles perseveraram e conseguiram enxergar, para que nós possamos seguir o exemplo bom deles. Então a gente precisa parar de olhar para os maus exemplos. Nós devemos também ser exemplos uns aos outros, de fidelidade e serviço na obra. Precisamos ser. A igreja precisa de exemplos, os lares precisam de exemplos. Nós precisamos ser esses exemplos. Aqui na carta de João, nós vemos um exemplo de um homem que impactou muitas vidas. E vidas de pessoas que eram exemplo. Não de pessoas que não eram. Ele impactou a vida de pessoas que eram exemplo. E também percebemos, meus irmãos, que nós demonstramos como vivemos na palavra pela maneira como tratamos uns aos outros. Fica muito claro no trecho que Gaio anda na verdade, não porque ele diz que anda na verdade, mas porque a maneira como ele se relaciona com os irmãos demonstra isso. Então a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros mostra se nós estamos caminhando na palavra. É muito importante isso. Muito, muito importante. A palavra convence, o exemplo arrasta e o caráter transformado consolida. Nós sabemos, meus irmãos, que o exemplo ele arrasta muito mais do que as palavras, mas o que consolida as coisas, o que firma as coisas como algo fixo, estável e seguro, é o caráter transformado. Enquanto não tivermos um caráter transformado pela palavra, nós não vamos conseguir consolidar bons exemplos em nossas vidas. Filhos que precisam de bons exemplos nos lares, igrejas que precisam de bons exemplos de crentes. E o mundo precisa olhar para nós e ver exemplos de como é possível caminhar com Deus. Porque cada vez mais as pessoas têm perdido a esperança nisso, pela ausência de exemplos. Eu creio que nessa igreja há bons exemplos. Eu creio, sem dúvida. Eu não acho que só há maus exemplos. Eu acho que há muitos bons exemplos. E eu acho que podem surgir muitos outros bons exemplos. E a igreja, inclusive, precisa disso. E a minha oração é para que isso ocorra. E por último, eu creio que em muitas coisas eu estou dando bom exemplo. E pode ser que muitas outras estejam dando mau exemplo. Mas seja como for, eu oro ao Senhor. Senhor, ajuda-me para que eu entenda no que eu dou mau exemplo e não demais. E para no que eu dou bom exemplo, que eu continue a perseverar nisso. Para que eu possa impactar, como Gaio fez, de maneira positiva, a vida dos servos de Deus. Caminhar em fidelidade na palavra produzirá vidas que contagiam pelos bons exemplos.